Desde o início do século XXI, o afamado problema das drogas tem gerado importantes debates na esfera pública. Podemos acompanhar, por exemplo, o crescimento da militância que prega o fim da criminalização da maconha, como a Marcha da Maconha, dentre outras campanhas, setores populares e institucionais que trazem suas pautas a reflexão crítica sobre a temática do uso de psicoativos e da guerra contra as drogas. No decorrer da história se construiu uma verdadeira cruzada contra as drogas, amparada por valores cristãos, disseminados sobretudo durante o período da Inquisição. A política inquisitorial associou as drogas a uma cultura pagã que propunha o acesso direto às divindades e do relaxamento do corpo. A construção social do problema das drogas é produzida social historicamente. Isso é geralmente negligenciado quando se fala desse problema, enquanto que, por outro lado, se dá muita ênfase ao crescimento da demanda como efeito do desejo individual e principalmente em virtude do poder da própria substância sobre o corpo físico. Diante disso, através dessa citada pesquisa, objetivamos identificar como os grupos religiosos da cidade de Natal, RN, no contexto odierno, compreendem o problema das drogas e, diante desse entendimento, como se relacionam com tal manifestação. A forma como pretendemos identificar a compreensão desses grupos sobre tal fenômeno é realizando entrevistas com seus líderes. Ao compreendermos que esse discurso pode nos fornecer elementos para identificar a compreensão da instituição que ele representa na medida em que sua autoridade de líder lhe garante uma posição hierárquica privilegiada para a exposição de ideias. Sustentados nos métodos de sociologia compreensiva, realizamos inicialmente o mapeamento do campo e, após isso, a aplicação de entrevistas. Foram elencadas pelos pesquisadores envolvidos vários grupos religiosos, tendo como critério a visibilidade desses, tanto no campo religioso como na esfera pública. Segundo a classificação do IBGE, entrevistamos 5 igrejas evangélicas tradicionais ou tidas como de missão, 6 igrejas evangélicas de origem pentecostal, Igreja Católica Apostólica Romana, Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Federação Espírita de Umbanda, Candomblé e Jurema do Rio Grande do Norte e outras religiosidades, onde se inclui Santo Daime, Hare Krishna, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, Sechonoye, Budismo, Judaísmo e Islamismo. Para isso, em algumas ocasiões se fez necessária a participação do pesquisador dos momentos de ritos e vivências da comunidade, como principal forma de inserção no contexto religioso e de contato com as lideranças religiosas. Segundo a visão hegemônica na sociedade compartilhada por um grande número de instituições religiosas, o uso de substâncias psicoativas conduz o indivíduo ao ócio, ao desleixo e à desordem, além da noção de pecado, sendo esta uma grande problemática. Alguns demonstram que o uso de drogas possui causa espiritual diretamente relacionada à atuação do demônio, e outras, diferentemente, admitem a existência de um desequilíbrio físico, comparado ao vício, combinando ao desequilíbrio espiritual por causas do uso de drogas. Alegamos que estas diferenças estão relacionadas a uma maior ou menor absorção de certos cânones da sociedade moderna, ligados à ideia de controle e normalização dos corpos. Assim, nos é conclusivo perceber que os valores religiosos, situando historicamente, estejam colocando os limites morais e gerando vínculos sociais que dificultam a opção pelas drogas, da mesma forma que se configura uma marginalização das religiões que se utilizam de psicoativos em seus rituais.